Olá, crianças, como estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Esse é o nosso momento de mais conhecimento. Então, vamos hoje ter uma aula bem interessante. Nossa aula vai falar sobre o dia 16 de maio. Dia 16 de maio é comemorado o dia do do Gari, muito bem. Mês de maio, no dia 13 nós comemoramos o dia da escravatura, né? Dia da libertação, onde os escravos, que eram as pessoas que tinham a corzinha morena, eles eram aprisionados e aí não tinham liberdade, né, que temos hoje. E graças a Deus essa foi uma data que marcou da libertação, né, dos escravos. E no dia 16 de maio, nós também comemoramos algo bem especial, que é o Dia do Gari. E vocês já pararam para pensar sobre essa profissão? É uma profissão, uma das profissões mais importantes que há, sabia? Tão importante quanto médico, pesquisador, cientistas, os garis têm a sua importância na nossa vida. Por quê? Porque eles são responsáveis por deixar a nossa cidade limpa. São eles que têm essa aptidão, né, física até mesmo, porque eles saem correndo e eles parecem até atletas, né? Conseguem correr bastante e tendo a força para juntar todo o lixo acumulado nas calçadas que a gente vai colocando nos dias certos, né? Tem dias aí alternados em que a gente coloca o nosso lixo para fora e eles passam, né? Naquele carro que faz aquele barulhão e traz e vai pegando, né, o nosso lixo, levando para um lugar que vai nos distanciar de nós, né, esse lixo, e aquele lixo vai ser tratado, vai ser incinerado. Mas o dia 16 de maio é comemorado o Dia do Gari porque no ano de 1876, um francês empresário decidiu, olha só que massa, ele decidiu na mente dele, teve a brilhante ideia de fazer com que o lixo que era acumulado nas ruas, nas praças, não mais ficassem ali. E aí ele foi até o governador do Rio de Janeiro e propôs para que aquela situação fosse mudada, né? Então o senhor Aleixo Gari, olha aí que veio o nome Gari, o senhor Aleixo Gari, com a sua sabedoria, inicia aqui no Brasil esse movimento, né, dessa profissão tão importante. Muitas pessoas não valorizam os garis, né? Acham que gari, para ser gari, não precisa ler nem escrever, mas eles são muito fortes, muito resistentes, né? São pessoas que merecem todo o nosso aplauso. Hoje mesmo pela manhã, pensando na importância deles, eu preparei um pão bem saboroso. Quando eles passaram por aqui pela minha casa, eu fui entregar a eles. Gente, vocês precisavam ver a alegria daquele moço de ser reconhecido, de ser valorizado. Ele ficou muito contente. Aliás, os três, né? Porque era o motorista e os outros dois que estavam juntando lixo. Um deles ergueu a mão para o céu e agradeceu a Deus. Você também pode ter atitudes simples de valorizar pessoas que são muito importantes para nós, né? Eu trouxe aqui a história de um moço, né? E diz assim: qualquer trabalho é digno e nobre. E 1 Coríntios 12, 21 diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda aos pés, não preciso de vocês. Está falando do corpo, né? As partes do nosso corpo. A gente não pode olhar para a mão dizer, eu não sirvo. A cabeça é mais importante. Toda a parte do nosso corpo é importante para que tenhamos tudo funcionando em perfeita ordem. E aqui conta a história de Peter, na verdade, Peter Machen. E ele era um homem que morava nos Alpes austríacos.
E aí ele cuidava de um vilarejo, né? É um lugar bem pequenininho. E nesse lugar ele era responsável por limpar a cidade, por limpar o córrego, que passava um riozinho, né? Por lá, limpar as praças. E aconteceu que num certo dia o pessoal da prefeitura se reuniu para fazer analisarem aonde era que estava indo os gastos anuais da cidade. E eles perceberam que uma pequena parcela de um valor estava indo para a limpeza daquele local. E aí eles perceberam, na mente deles, eles acharam que aquilo ali era sem importância. Mandaram chamar o senhor Peter e demitiram ele. Ocorreu que ao longo dos dias as árvores mudou a estação e as árvores começaram a derrubar as suas folhas. As folhas começaram a cair, as pessoas não tinham o cuidado e jogavam papel de chiclete no chão. E aí a cidade começou, aquele vilarejo começou a ficar feio, bem bagunçado. Sem contar que o inverno começou a chegar e aí começou a juntar lama naquele rio. O rio não ficou mais tão cristalino porque, como caíam muitas folhas, acabava que entupia lá uma parte e começou a criar lama, começou a ficar fedido. E aquela era uma cidade que era bem visitada pelos turistas. Consequente disso, ocorreu que agora, os turistas não achavam mais aquele lugar tão atraente. As pessoas começaram a adoecer. E aí precisaram fazer uma outra reunião para tentar descobrir o que foi que ocorreu, que a cidade de repente perdeu tantos turistas e as pessoas estavam adoecendo com tanta facilidade. E eles observaram que tudo isso nos iniciou desde que eles demitiram aquele moço que fazia aquela limpeza. Então, eles decidiram recontratar, né, o senhor Peter, o zelador daquela cidade. E aí o zelador das fontes de águas voltou a executar o seu serviço. E a cidade começou aos poucos a criar a beleza que ela sempre teve. Olha só, um simples trabalho que fez uma total diferença. Eles tentaram economizar um salário e tiveram um gasto tremendo, né? Com os hospitais cheios de pessoas doentes, com a falta dos turistas, enfim, toda profissão é digna e é nobre. Precisamos valorizar todas elas. Temos vivido esse tempo de pandemia e aí muita gente tem aplaudido aos médicos. Muito bem, tem que aplaudir aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, as pessoas que não podem parar, e uma delas é os garis. Então, valorizem todas as profissões, todas elas são muito importantes. Desde um simples vendedor, né? Quanta falta está fazendo os vendedores ambulantes que a gente passava pelo centro, pelo comércio, e eles estavam vendendo suas frutas, verduras, legumes, que tanto está nos fazendo falta, né? Então, vamos valorizar. Temos que agradecer a Deus por a oportunidade que Ele nos dá de servir e que você possa sempre valorizar o outro como você gostaria de ser valorizado, tá ok? Um abraço e até mais!